Bom dia, paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu vou ler uma palavra aqui e dar uma explanada nela, né? E hoje é domingo, primeira-feira, não existe segunda-feira sem a primeira, né? Primeira-feira, segunda-feira. Bom, gente, vou lá então. Diz a palavra assim: Deus é o Rei de toda a terra. Aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo, é Rei sobre toda a terra, Rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos seus pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem mandou, a quem amou Jacó, né? Depois subiu com júbilo, o Senhor subiu com o som de trombetas. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua glória. Os príncipes do povo se ajuntam, o povo de Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus e ele está muito elevado. Vemos aqui, né? Nós vemos aqui que Deus se agrada, né? Deus se agrada dos louvores que cantamos a Ele, que damos a Ele. Nós precisamos. O homem é engraçado e ao mesmo tempo curioso, né? O homem nasceu com aquela curiosidade dele, aliás, a necessidade de louvar a Deus, de glorificar a Deus. Deus já colocou isso no coração do homem. E a palavra diz assim: aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de júbilo, de triunfo. Então, com voz de triunfo, ou seja, com voz potente, voz imponente, né? Com voz de júbilo. Então, Deus é assim, e Ele se agrada dos homens, daqueles que o buscam e que louvam a Ele, né? Louvam, glorificam a Ele, exaltam a Ele, porque Ele é o Rei de toda a terra, diz a palavra, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, é o Rei grande sobre toda a terra. Não existe Rei maior, né? O Rei maior é Jesus, né? Então, uma palavra assim que nos traz à memória o louvor, a glorificação, a exaltação a Deus. Porque nós podemos ver que desde os tempos antigos, dos primeiro povo, né, que existiu, já vinha eles louvando e glorificando a Deus. Apesar que até depois de Adão, poucas gerações depois, começou a glorificarem e exaltarem ao Senhor, né? Porque até então não tinha aquele costume, né? Mas assim, devagar, o povo foi conhecendo a palavra e tal, e hoje nós vemos que Deus se agrada daquele que busca, daquele que vai glorificar a Deus, daquele que exalta a Deus, porque Deus, Ele se agrada daqueles que o buscam, que exaltam e glorificam e que faz parte do dia a dia. Eu sempre estou ali orando, muitas vezes à noite e muitas vezes de dia, eu estou erguendo as minhas mãos, louvando e glorificando a Deus. Não importa se tem gente passando na rua, não me importo, não. É bom que saibam que eu glorifico a Deus, que eu sou um servo de Deus, né? Então Deus se agrada das atitudes nossas, sendo boas atitudes, né? E o texto aqui já nos fala
da vontade de Deus, né? De quem Ele é também, né? Ele é soberano sobre tudo e todos. Eu sempre falo isso também. Deus é soberano sobre tudo e todos. Ele conhece as necessidades nossas. Antes de chegar na nossa boca a palavra para pedir alguma coisa, Ele já sabe. Então nós como seres humanos e que servimos a Deus, precisamos ter em mente sempre o que agrada a Deus, né? O que não agrada a Deus é a maneira que o homem às vezes procede, né? Procede sem prudência nenhuma, ele age às vezes no ímpeto dele e fala coisa besteira, né? Fala bobagem, e Deus tá olhando, tá vendo? Deus, ele não cai uma folha que ele não saiba, um fio de cabelo, imagine, um palavrão que se fala ali, ele já está sabendo, dizer, antes de chegar à tua boca ele já sabe. Mas o que agrada a Deus é a exaltação, é a glorificação, é a adoração, né? A Deus. E nós, como servos de Deus, temos que ter isso em mente sempre, né? Não é só a hora que você vai na igreja ali, cantar ali na igreja, vou louvar a Deus aqui. Não, o louvor a Deus é às vezes até no silêncio, no pensamento você faz, e Deus vai escutar, né? Você não está falando, mas está escutando. Às vezes eu penso aqui, certas coisas, que o Espírito Santo logo depois fala para mim assim, usa servos dele e fala assim, você estava falando assim, eu não estava falando, né? Eu estava pensando, mas para Deus o pensamento nosso é mesmo que falar. Ao você está pensando lá em coisas erradas, ele já sabe, tá? É a mesma coisa que você falar com ele, assim, o pensamento ele já sabe. Então muitas vezes eu estou fazendo um pedido para o Senhor assim, mas eu nem abro a boca, eu só peço no coração e na mente, e o Senhor me responde, porque ele fala para mim, mas você falou assim. Eu pensei, mas eu não falei, eu só pensei, mas o pensamento é o mesmo que falar. Podemos orar em silêncio ali, só se ajoelhar ali, e no pensamento ele vai sabendo que você está falando com ele. Não tem como o homem enganar Deus, né? A Deus ninguém engana, não adianta. Se é uma coisa que é como 2 + 2 são 4, é certo que não engana, não adianta. E ele sabe todas as coisas. Aí, indo para frente aqui, diz assim: ele nos subjugará os povos, as nações debaixo dos seus pés, ó. Claro que tudo está debaixo dos pés do Senhor, o Senhor está nas mais altas das alturas, e isso está tudo debaixo dos pés dele. Ele só olha assim, diz a palavra, tem um hino que eu canto ali, que ele se assenta no céu e faz da terra o estrado dos seus pés. Imagine se ele se assenta no céu, o tamanho do nosso Deus, já passa a parar para pensar assim, o tamanho do nosso Deus se assenta no céu e faz da terra a estrada dos seus pés. Então, e da mão dele, do olhar dele, ninguém escapa, não adianta, sabe? A gente tem que tomar cuidado naquilo que pensa, muitas vezes pensa coisa errada, né? Não é o mesmo que falar. Hoje de manhã, eu estava escutando uma profetisa aí falando sobre o pecado do Espírito Santo de uma outra pessoa, mas a outra pessoa conhece a palavra, ela não tá, eu sei que ela não estava pecando com o Espírito Santo, tanto é que o Espírito Santo está separando ela para a obra. E já pensou, uma pessoa que peca contra o Espírito Santo não há perdão? Então há o pecado que peca contra o Espírito Santo, por exemplo, você atribui uma obra que o Espírito Santo está fazendo na vida de uma pessoa, atribui demônios, ele está pecando contra o Espírito Santo. Mas se a pessoa ele não estiver fazendo isso, ele não está em pecado. E pecado contra o Espírito Santo é um pecado que não há perdão. Mas não pode ser assim, às vezes a pessoa falar uma palavra ou
não foi porque quis. O Espírito Santo sabe tudo, ele conhece o pensamento, o coração. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque Deus sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Então nós temos que tomar cuidado de não julgar as pessoas, não apontar o dedo e falar, tá assim, tá errado. Mas tá errado, mas ele não conhece a vida da pessoa, não sabe a intimidade da pessoa com Deus. Falar que a pessoa às vezes não tá pecando com o Espírito Santo, isso aí é mais pecado ainda, julgar as pessoas sem conhecer o íntimo, a vida que ele tem com Deus. Mas faz aqui, faz ali, errar, todo mundo erra. Quem não erra, tira a primeira pedra. É o que Jesus falou lá para o pessoal que está acusando a mulher adúltera, né? Então, nós temos que tomar cuidado, não falar numa rede social, se falar, não ofender as pessoas, porque uma palavra é pior que dar uma paulada, né? Então tem que tomar muito cuidado, não ofender as pessoas. Eu recebi essa semana uma postagem de um grupo de homossexuais me dando os parabéns, porque eu falei para eles, Jesus morreu pelos homossexuais, morreu pelas lésbicas, morreu pelas prostitutas, morreu por todos nós. Cabe a cada um buscar em Cristo a salvação. Não posso apontar o dedo e pá na ferida dos outros. Não, quem sou eu para acusar as pessoas? Eles são livres de fazer o que quiser, só que a semeadura deles vão colher. Mas eles têm o direito de buscarem. A pessoa às vezes erra, de repente ela entra no caminho e é salvo. E se você começar a cutucar as pessoas, por exemplo, que nem às vezes eu vejo aí, as pessoas, é homossexual, porque você vai para o inferno, porque como vai para o inferno? Você não conhece a pessoa, você não sabe o eu dele, não sabe o que vai acontecer amanhã, de repente amanhã ele se converteu. Então nós como pregadores temos que ter assim, o cuidado de não ofender as pessoas, de não julgar as pessoas. Uma palavra que você falar para uma pessoa se machuca mais do que, às vezes, você não vê sangrar porque você não vê o coração, mas Deus vê. Aquela que foi a mesma coisa de uma facada numa pessoa. Então, temos que ter muito, isso chama-se prudência. Prudência para não falar, prudência não agir, para não ofender as pessoas. Porque às vezes você deixa ganhar essas pessoas para Jesus por causa da tua boca, das palavras que você larga e lança ao vento, você não pega mais. Aí fica, né? E eu até escrevi para eles de volta e falei, olha, nós não somos ninguém para julgar ninguém, não temos esse direito de julgar as pessoas. E todos vocês têm o direito de buscar salvação em Jesus. Vocês sabem que a salvação está em Jesus, está sendo pregado todo dia aí. Vocês têm o direito de uma hora se arrepender, buscar a salvação em Jesus, serão salvos. Jesus não faz acepção de pessoas e nem condena as pessoas também assim. Aí quando sai condenando, Jesus não fazia isso, né? Olha a maneira que Jesus pregava, né? Ele não fazia estadalhaço também gritando lá para pregar, não. Eu não tenho nada a ver com isso, cada um que tem uma maneira de pregar, tem um jeito de pregar, né? Tem outros que têm a mania de impor as pessoas a fazer com que as pessoas fiquem impressionadas com ele. Mas eu, né? O pregador. Não. Quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, não é os gritos dele, não é a maneira dele pregar. Quem convence é o Espírito Santo. E ele é quieto, o Espírito Santo trabalha no silêncio. Deus, o Pai, trabalha no silêncio. Jesus trabalha no silêncio, mas eles trabalham, tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalham com amor. Ele não fica condenando ninguém, não. Agora, claro que se a pessoa escolher o caminho errado, aí a consequência não é porque o Espírito Santo porque o Espírito trabalha todo o tempo, o Espírito Santo trabalha convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então é um trabalho para o Espírito Santo fazer. Você vai pregar a palavra com amor para as pessoas, sabe? Aí até você pode até explicar, olha, eu estou falando dentro da palavra, porque a palavra está dizendo assim, 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 assado, e que isso é pecado.
Agora, não vou apontar o dedo para nenhum de vocês. Cada um vai buscar a sua salvação. Eu tenho o dever de avisar e pregar a palavra como ela está escrita aqui. Que há condenação pro adúltero, há condenação pro mentiroso, né? Então, assim, você não pode nunca ter o texto aqui, eu estou falando paralelo, né? Porque o texto aqui fala de louvor a Deus, glorificação a Deus, né? E quem é Deus? Deus é tremendo aqui, ó. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, mas tudo em louvor, tudo em adoração a Deus, com o som da trombeta, o som da harpa, o som da lira, e assim por diante, né? Ele tem vários trechos da Bíblia que fala. Então, nós temos que aprender a respeitar as pessoas e pregar a palavra. Não pode deixar de pregar a palavra, não. Tem que pregar. Agora nós temos que ter prudência no falar. E temos que buscar ter vida com Deus, adorar a Deus, glorificar a Deus em todo o tempo, porque Deus, Ele não dorme. Em todo o tempo que você for buscar Deus, você acha Ele. Em todo tempo, se for buscar Jesus, acha Ele. Em todo tempo que você for glorificar, adorar, exaltar o Senhor, você vai achar Ele. Ele está ali esperando, ouvindo. Eu falo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são amigos meus, são meus amigos, eu sou amigo deles. Até porque eles são soberanos. Eu sou só um homem carnal, mas o Senhor se agrada do meu coração, porque eu sou uma pessoa humilde. Eu nasci na roça, no mato, né? Mas não sou soberbo, orgulhoso, prepotente, arrogante, não. Eu sou, e falo para o Senhor me conserva assim, ó, do jeito que eu sou, simples. Eu não sou melhor que ninguém. Mas então nós temos que ter como um exemplo maior Jesus, o exemplo de humildade, né? Não só de humildade e outros atributos. Jesus, é fácil. Olha o que Jesus fazia, como ele fazia. Seja um imitador de Jesus. Aí você vai dentro do caminho, fazendo aquilo que agrada a Deus, que glorifica a Deus, que adora a Deus e exaltação a Deus. A Deus, não a homens. Gente, mas o tempo que é curto, porque a gente trabalha meio cronometrado aqui, né? Vou fazer uma oração aqui. Soberano Deus eterno Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo, Papai, que eu peço a Ti, Senhor, agradeço pela Tua santa palavra e agradeço e peço a Ti, visita todas as tribos, línguas e nações da face da terra, para aqueles que precisam ser curados, sejam curados, aqueles que precisam ser libertados, sejam libertados, aqueles que precisam ser salvos, sejam salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor, e que tudo seja para a honra e glória em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém.